Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a presença de todo mundo aí nessa Masterclass, né? Então, quero agradecer aí, pedir desculpas aí por essa falha técnica. E, na realidade, hoje a gente pretende falar com vocês aqui, nessa Masterclass, vocês vejam até o nome, harmônicos e qualidade de energia. Harmônico faz parte de qualidade de energia. É que é um apelo diferente para chamar o pessoal, porque tem muita gente que, quando fala de qualidade de energia, às vezes não atrela também harmônico e vice-versa, né? Então, nessa Masterclass aqui, nós vamos... Tem alguns avisos iniciais para serem dados, né? A gente pretende fazer essa duração aí em torno aí de 1h30 a 2 horas, tá certo? De 1h30 a 2 horas. E em caso de dúvida, gente, utilizem o chat, pode perguntar à vontade. Aquilo que der tempo da gente responder, a gente responde ao vivo, ou se for quebrar um pouco a nossa explanação aqui, a gente vai responder para vocês posteriormente via e-mail, porque vocês se cadastraram e o objetivo é esse mesmo, né? Então, as perguntas que não forem respondidas serão respondidas posteriormente por e-mail. Aqui é só informação que é proibida a gravação desse treinamento, cópia, divulgação, tal, né? Se a imagem congelar ou o áudio falhar, né? Vocês atualizem a página ou saem e entrem da apresentação, tá? Caso o sinal não seja bom, fique próximo do seu aparelho wireless para que a conexão fique estável, tá bom? Bom, aqui é só uma charge que esse meu amigo aqui, que chama Lucílio Pinto, ele fez essa charge minha quando eu dei um treinamento in company na ABB, e ele estava em dúvida sobre saturação de TCs, ele fez essa charge carinhosamente para mim, então eu coloco em todos os treinamentos meus, porque ele despendeu o tempo dele, né, carinhosamente para a gente aí, né? Bom, para quem é a primeira vez que está me vendo, meu nome é Cláudio Mardegan, né? Sou diretor da Engepower, nossa empresa foi fundada em 1995, e eu sou graduado na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, na antiga, né, Unifei, EFEI, hoje Unifei. Tá? 40 anos de estrada já aí em proteção e análise de sistemas, né? Sou autor do livro de proteção e seletividade de sistemas elétricos industriais, palestrante do SINADES e membro sênior do I3E, me tornei membro em 2012 e em 2013 eu acabei sendo nominado membro sênior, né? Agora está para iniciar um processo aí, o pessoal está querendo me nominar para membro fellow, mas ainda não aconteceu, né? Sou chair de 2 capítulos, né, do Buff Book, antigo Buff Book, 3STD 3004, capítulo de Ground Fault Protection e Overcurrent Coordination. Também fui secretário do capítulo 1 do antigo Green Book, o livro de aterramento do I3E. Sou autor de vários papers no I3E e em várias revistas também. Eu sempre escrevo vários artigos aí para o setor elétrico. Sou vice-chair de Surge Protection no I3E. Participo dos working groups de Forensics, Data Center e Generator Grounding também, né? Além disso, sou revisor de papers, Associate Editor e Technical Committee Paper Review Chair de Power System Engineering para o I3E. Isso aí, no próximo slide, eu explico para vocês o que é esse Technical Committee Paper Review Chair, o que ele faz. Sou coautor do Guia de Normas da BNT, do setor elétrico, instrutor do treinamento de proteção por mais de 100 edições, e instrutor de vários treinamentos de proteção, seletividade, subestações, qualidade de energia,
aterramento, partidos de motores, arco e flash, transitórios eletromagnéticos. Eu comecei minha vida na Triel, em Santos, em 1980. Para quem não conheceu a Triel foi uma empresa pioneira em estudos elétricos, né? Em consultoria e análise de sistemas, né? Então eu comecei minha vida lá em 1980, trabalhei na Triel por 5 anos, né? E saí de lá quando a Triel resolveu mudar para Itajubá. Aí eles iam me mandar para o campo, eu tinha filhas pequenas, as crianças, e aí eu resolvi, surgiu uma oportunidade para montar um departamento de estudos na empresa chamada Concip Engenharia. Então eu montei um departamento de estudos lá. Então nessas duas empresas, além de fazer estudos, eu também fui desenvolvedor de software de engenharia, né? Curto-circuito, load flow, aterramento, entre outros, né? Chegou uma hora que eu achei que estava muito especializado em estudos e análise de sistemas. Eu quis aprender um pouco de projeto, fui trabalhar na Cetal, que é uma empresa multidisciplinar de projetos. Então, fiquei uns 3 anos onde a gente participou de projetos internacionais. Depois virou a BB Cetal Lumos. Fiquei 3 anos na Cetal. E depois fui trabalhar numa empresa de engenharia de campo, onde eu acabei aprendendo um pouco de montagem, comissionamento, startup e manutenção, né? Então eu passei praticamente por todas as etapas de empreendimento, né? A ENGIE Power tem 25 anos e nós já realizamos mais de 4.700 estudos, né? Acredito que a gente seja líder em estudos elétricos no Brasil, né? O treinamento ENGIE Power, eles não são acadêmicos só, né? Eles têm incorporado a eles a vivência daquilo que a gente pratica aqui, tá? Só o treinamento de proteção e seletividade já houveram mais de 113 edições, né? Isso significa que eu treinei aí uns 2.200 mais ou menos engenheiros, né? Treinamento de subestações, mais de 34 edições, treinamento de arc flash, 18 edições e harmônico, 11 edições, né? Treinamentos fora do Brasil, eu dei um tutorial, né, sobre a introdução aos transitórios eletromagnéticos na conferência do I3E do Industrial and Commercial Power Systems em Niagara Falls, no Canadá. Isso tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Esse ano a gente deu treinamento na Vale em Tete, no Moçambique, né? Foi de proteção e seletividade. Depois a gente ia dar o treinamento também, veio o Covid e a gente postergou, né? O Technical Committee Paper Review Chair, se vocês devem conhecer o Transactions on Industry Application, onde os papers que são selecionados e aprovados são publicados regularmente ao longo do ano, 3 ou 4 vezes, né, por ano. E existe uma sequência, né? Tem os revisores de paper, tem aqueles que escolhem os revisores de papers, que são os Associates Editors, né? E tem também aqueles que tomam a decisão de quais papers serão publicados no Industry Application, né? Então, como Technical Committee Paper Review Chair, eu que tomo a decisão de quais papers serão publicados em Power System Engineering dentro do Transactions, tá certo? Então essa foto que tem aqui é o treinamento que a gente deu em Tete, lá em Moçambique, para o pessoal da Vale, né? Essa árvore aqui é uma árvore típica, né, da região lá. Então a gente quis tirar foto aí perto dessa árvore.
Aqui eu aproveitei para colocar essa foto aqui para mostrar a nossa interação aí com o I3E, né? E essa nova norma aqui é a nova norma do I3E 1584, que é a norma que trata dos cálculos, né, dos riscos de arco, de queimadura às pessoas, né? E essa norma, toda a parte de ensaios de arco e ensaios para determinar a nuvem de pontos, para fazer o curve fit, chegar nas equações de arco. O mentor intelectual disso é o Dr. Wei-Jian Lee, que está nessa foto à esquerda aí, né? E ele é um professor da Universidade do Texas e é o atual presidente do Industrial Application Society do I3E, né? Do lado direito aqui, comigo, está o Dalip Morla, que é o chair dessa norma aí, tá certo? Então, aliás, ele é responsável pelas standards do I3E, é o Dalip Morla. Então, essas pessoas, eu vou pelo menos 2 vezes por ano para lá, a gente almoça junto, a gente se reúne, então, realmente é bem interessante esse networking, porque eu trago muita coisa que está acontecendo lá para cá, para os nossos treinamentos também, né? Então, esse networking é fantástico, porque às vezes a gente fica sabendo das coisas mesmo antes de publicar. Essa norma, por exemplo, eu acompanhei todos os drafts dela antes dela ser publicada, tá? Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia da importância dessa interação aí com o I3E, né? Bom, então vamos falar agora, né? Já que todo mundo aí teve uma ideia inicial dessa nossa trajetória dentro da engenharia elétrica, né? Às vezes quem olha de fora, a gente fala, puxa vida, você conhece bastante coisa. A gente que está dentro, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe, né? Porque quanto mais você estuda, você percebe que tem outras coisas a mais para serem desvendadas, né? Então, é uma pesquisa eterna, não para nunca, né? E a grande vantagem de quando é feito o treinamento com a gente, ao invés de você levar 40 anos para chegar onde eu cheguei, às vezes num treinamento você vê quase tudo que eu vi em 40 anos, né? Pelo menos dentro do tema do treinamento. Então essa é uma grande vantagem que eu vejo, né, de quem acaba fazendo um treinamento desse tipo aí, né? Bom, a conceituação de qualidade de energia, que vamos entrar no nosso tema agora, na realidade, antigamente as pessoas tinham muitos termos, né? Subtensão, interrupção. Então, tudo isso, na década de 90, todos esses termos foram aglutinados e as pessoas passaram a falar que tudo isso era um problema de qualidade de energia. Tá certo? Segundo o professor José Carlos de Oliveira, talvez ele nem se lembre, mas ele foi responsável por eu entrar na Triel, né, em Santos, ao qual eu devo a minha reverência sempre, em primeiro lugar, por ter sido o meu padrinho para entrar na Triel. Em segundo lugar, que eu admiro absurdamente pelo seu conhecimento, pelo seu esforço e por tudo aquilo que ele fez pela educação dentro da engenharia no Brasil, né? Então, o Zé Carlos de Oliveira é uma pessoa fantástica, né? E ele diz o seguinte, né? Que o termo qualidade de energia está relacionado a qualquer desvio que possa ocorrer, ou na magnitude, ou na forma de onda, ou na frequência da tensão ocorrente, né? Então, o que significa? Que eu perco a qualidade de energia sempre que eu tenho uma interrupção, quando eu tenho variações de tensão, flicker, transitórios, desequilíbrios, variações de amplitude, deformação da forma de onda, problemas de aterramento, enfim. Realmente
a gente perde a qualidade de energia quando acontece qualquer tipo desses distúrbios, né? Muito bem. Então, dentro de uma classificação de qualidade de energia, né, existem definições e classificações, normalmente relativa à amplitude, à duração e frequência dessas, e formas de onda também, né? Então, existe aqui uma série, né, subtensão, sobretensão, sub e sobrefrequência, seg, swell, flicker, transitórios oscilatórios, transitórios impulsivos, interrupção, surtos, note, ruídos. Temos também interferência eletromagnética e de radiofrequência, né? Descargas eletrostáticas, deslocamento DC, harmônico, subharmônico, interharmônico. Obviamente, em 1 hora e pouco não dá para a gente falar de todos esses temas que aqui estão. Então, eu escolhi um, que é harmônico, até por ser um problema hoje vivenciado por quase todo mundo, não é? E, às vezes, o entendimento de harmônico, as pessoas às vezes não entendem por que quando tem harmônico tem problema, né? E o que é harmônico, né? Então, eu resolvi fazer essa masterclass aqui com vocês para dar uma introdução também em harmônico, porque em 1 hora e pouco também não dá para falar tudo que a gente tem que falar de harmônico, mas pelo menos para dar uma ideia. Diante desses distúrbios aqui, para cada um deles existe uma tecnologia para tentar mitigar esse tipo de distúrbio, né? Elétrico ou eletromagnético. Bom, se vocês olharem essa tabelinha aqui, pode ser que alguns de vocês já tenham visto uma tabelinha desse tipo. Na realidade, essa tabela aqui ela foi extraída do I3E STD 1100, que é o Emerald Book, né? Só que eu fiz umas alteraçõezinhas, porque está meio desatualizada, né? Existe um fenômeno novo acontecendo hoje em dia, e já aconteceu em várias plantas de papel, que é a queima de transformadores, né, devido a surtos de chaveamento. E aí surgiu um equipamento chamado Snubber, que ajuda a fazer essa proteção, né? Então, essa tabelinha lá que vocês têm do Emerald Book não tem essa coluna aqui, Snubber, né? Obviamente, aqui eu não preenchi as soluções, até porque não adianta eu preencher aqui as soluções, porque nós não falamos de cada um desses distúrbios. Então, não adianta eu falar da solução se você não entender o que é esse tipo de distúrbio. Tá certo? Mas, para a gente começar a falar em harmônicos, a gente precisa primeiro enveredar pelas componentes simétricas, né? E aí começa todo o embasamento que a gente precisa ter para ter entendimento pleno das coisas. E para a gente ter o entendimento pleno das coisas, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, né? A gente que normalmente é engenheiro, a gente gosta de coisas racionais e dedutivas. Então, não gosta de história, por exemplo, né? Só que para a gente entender alguns fenômenos, a gente tem que recorrer à história, né? E aí eu comecei a gostar da história, porque aí eu comecei a entender o porquê que as coisas aconteciam, por que mudou o tipo de sistema de aterramento, por que mudou, por que surgiu o componente simétrico. Então, tudo isso é importante para a gente entender. Então, lá por 1879, o Edison já tinha bolado fusível, chave, ou seja, todos os dispositivos em corrente contínua. Em 1882, ele inaugurou a primeira usina em corrente contínua em Nova York, com 4 geradores de 150 kW, né? Então,
Então, tudo isso em corrente contínua. Corrente contínua, todo mundo sabe que tem o polo positivo e o polo negativo, ou seja, é monofásico. Aterramento, Edison nem sabia o que era aterramento, não tinha aterramento. Posteriormente, em 1886, para mim, o maior gênio da eletricidade é um cara chamado Nikola Tesla, né? Se associou junto com Westinghouse e eles viabilizaram a corrente alternada. Por quê? Porque a corrente contínua, devido à corrente contínua ter que ocupar a seção total transversal do cabo, né? Para transmitir a longas distâncias, precisaria de cabos de seções generosas, muito grandes, né? E nós não tínhamos, aí ficava inviável, né? Economicamente e tecnicamente, por causa do peso dos cabos também, né? Agora, o que ocorre? O que ocorre é que, com o advento do Nikola Tesla em 1886, ele inventou a corrente alternada e, com a corrente alternada, quando ele eleva a tensão para transmitir a mesma potência, a corrente cai. Então, se diminui a seção. Então, começaram a surgir os transformadores elevadores, né, para transmitir a longas distâncias. E isso promoveu o grande desenvolvimento da energia elétrica nos Estados Unidos e no mundo, porque todo mundo queria ter lâmpada elétrica, todo mundo queria ter um chuveiro quente, né? E aí então foi um boom do consumo de energia elétrica. Então os primeiros sistemas também eram monofásicos, mas como a potência cresceu muito, o pessoal descobriu que se os sistemas fossem trifásicos, eles conseguiam transportar mais energia gastando menos cobre. Então, o sistema se tornou trifásico, né? Porém, as cargas ainda eram monofásicas. E como elas não eram distribuídas uniformemente nas três fases, começou a surgir sistemas desequilibrados. Bom, e também não simétricos. Bom, então aqui cabe um parêntese para a gente saber o que é um sistema equilibrado. Bom, em corrente contínua, a corrente, para uma dada carga, ela é constante. E a tensão também, para uma dada carga, fica constante. Então, a lei de Ohm é válida, a lei de Kirchhoff de tensão e corrente é válida, então essa teoria toda é aplicável. Em corrente alternada, o que existe é um fasor, né? Que gira, né, na velocidade angular, na frequência do sistema. Agora, o que acontece? Essa teoria fasorial em corrente alternada somente é aplicável se o sistema for simétrico e equilibrado. O que significa simétrico e equilibrado? Equilibrado é que ele tem o mesmo módulo nas três fases. E simétrico, que ele tem a mesma defasagem angular entre as três fases. Então, se não acontecer isso, não vai ter você não vai poder aplicar essa teoria fasorial. E foi aí, então, que o pessoal descobriu o que aconteceu. Não é? Por quê? O cara fazia conta lá como se o sistema fosse simétrico e equilibrado, quando ele ia lá medir, não batia com a conta que ele fazia. Por quê? Porque a teoria fasorial não é aplicável. Então, lá por 1920, esse cara aqui, chamado Fortescue, inventou as componentes simétricas. E o que é isso, gente? Isso aí é modelagem, ou seja, é matemática. Então, quando eu aplico a teoria das componentes simétricas, eu vou pegar um sistema que não é simétrico e equilibrado, ou seja, não tem o mesmo módulo, não tem a mesma defasagem angular, e vou decompô-lo em três sistemas, que o Fortescue chamou de sequência positiva, negativa e zero. Tá certo? De modo que, se eu quiser saber a corrente na fase A, ela vai ser a soma
das correntes de sequência positiva, negativa e zero da fase A. Se eu quiser a corrente na fase B, eu vou fazer a soma das correntes de sequência positiva, negativa e zero da fase B. E na fase C, a mesma coisa. Eu vou fazer a soma das correntes de sequência positiva, negativa e zero da fase C. E aí, então, o nosso amigo Fortescue inventou 3 sistemas. Então, gente, esse sistema é uma modelagem apenas matemática. É apenas para fazer conta. Isso não existe. Isso é para a gente poder aplicar a teoria fasorial para poder fazer as contas. Tá entendido? Bom, então ele falou o seguinte, além disso. O sistema de sequência positiva, ele é composto por 3 fasores de módulos iguais. Módulos iguais é equilibrado. Defasados entre si de 120 graus. Então, é simétrico. Então, seria um sistema desse jeito aqui, ó. Tá certo? Olha lá. Um sistema desse jeito aqui. Tá? Então, olha lá. Fase A, fasor da fase A está com ângulo 0. O da fase B está com menos 120. O da fase C está com mais 120. Se eu colocar um observador aqui e girar esses fasores no sentido anti-horário, os fasores irão passar na sequência de fase. Primeiro passa o fasor A, depois B, depois o C. Ou seja, se eu girar no sentido anti-horário, olha lá, passo o A, depois o B e depois o C. Isso é um sistema de sequência positiva. Ok? Já o sistema de sequência negativa, ele inverteu 2 fases aqui, ó, a fase B com a C. Ele falou que também é composto por 3 fasores de módulos iguais, defasados entre si de 120 graus. Tá certo? Então é simétrico e equilibrado também. Então, na sequência positiva, a teoria fasorial é aplicável. Na sequência negativa, a teoria fasorial é aplicável. Ok? Muito bem. Agora, então, se eu girar no sentido anti-horário, o meu observador agora aqui vai ver os vetores passando na sequência o quê? ACB. Olha só que coisa bacana que é isso aqui, ó. Então, ele está passando na sequência ACB. Se eu girar no sentido anti-horário. Mas vocês lembram que ele inverteu 2 fases aqui. Ele inverteu a B com a C. Então, o que isso significa? Todo mundo que já mexeu alguma vez com motor, se eu chegar no motor e inverter 2 fases, o motor inverte a rotação. Então, o que significa isso? Que esse sistema aqui, que a gente convencionou de rodar no sentido anti-horário, na prática, ele roda no sentido horário, ou seja, contrário ao de sequência positiva. Olha só, gente, agora eu vou comentar um negócio com vocês aqui, que mais de 90% dos engenheiros não sabem. Então, guardem bem isso aqui, que acende a luzinha aí, que isso aqui é fantástico. Se você entender isso aqui, você já vai ter um grande passo no entendimento das harmônicas. Então, olha só. Então o sistema de sequência positiva, ele está girando no sentido anti-horário na teoria, mas na prática, como eu inverti 2 fases, ele gira no sentido horário. Então, quando eu tenho correntes de sequência positiva, vão aparecer fluxos dentro da máquina de sequência positiva. Quando eu tenho corrente de sequência negativa, vão aparecer fluxos de sequência negativa na máquina. Então, o que acontece? O fluxo de sequência positiva, ele vai dar um torque acelerante no motor. O fluxo de sequência negativa, como ele tem sentido contrário, ele tem um torque resistente. Então, o que significa? Que é como se eu colocasse carga no motor. Como o motor é uma máquina de potência constante, ou seja, minha potência fica constante, potência é V vezes I, se aumenta a corrente, porque quando
eu coloco carga no motor, o motor puxa mais corrente para poder manter a potência constante. Se ele puxa mais corrente, a tensão cai, né? Mas o motor aquece. Como ele puxa mais corrente, o motor aquece. Então, correntes de sequência negativa promovem o aquecimento de todas as máquinas rotativas, geradores e motores. Tá entendido? Olha a importância disso aí, guardem. Então, corrente. Por que isso é importante? Isso aqui é importante para quem mexe com proteção, isso aqui é importante para quem mexe com harmônico, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, guardem bem esse conceito de sequência negativa. Ok? Muito bem. Sistema de sequência zero. Então, o Fortescue falou que o sistema de sequência zero, ele é composto por 3 fasores de módulos iguais e em fase. Então, o que significa isso? Módulos iguais, sistema é equilibrado, em fase tem o mesmo ângulo, então é simétrico. Então, o observador, ele enxerga como se fosse um único fasor. Olha lá, o B fica em cima do C, o C fica em cima do A, e ele vai ver esses caras todos girando no sentido anti-horário aí. Ok? Muito bem. Entendido isso, nós entendemos os 3 sistemas das componentes simétricas. O sequência positiva, o sequência negativa e o sequência zero. Bom, muito bem. Na realidade, eu gastei uns 2 anos para descobrir a melhor maneira de vocês entenderem o que Fortescue quis dizer. Então, no primeiro slide que nós falamos de componente simétrica, nós falamos que a corrente da fase A seria a soma da corrente de sequência positiva da fase A, mais a corrente de sequência negativa da fase A, soma de vetor, eu pego o início desse aqui e coloco no fim desse, né? E somado com a corrente de sequência zero da fase A, né? Quem estudou lá álgebra vetorial vai ver que a resultante é o início do primeiro ao fim do último. Então, a resultante da fase A teria um módulo desse tipo aqui, ó. Certo? Na fase B, eu pegaria a componente de sequência positiva da fase B, mais a componente de sequência negativa da fase B, mais a componente de sequência zero da fase B. A resultante é o início do primeiro ou o fim do último. Então, teríamos essa resultante aqui. Tá certo? E na fase C, o que a gente teria? Olha lá, componente de sequência positiva da fase C, componente de sequência negativa da fase C e componente de sequência zero da fase C. Né? Então, a resultante vai dar isso aqui. Se eu pegar todas as resultantes e colocar numa mesma origem, nós teremos a resultante da fase A, da fase B e da fase C, que será dada desta maneira apresentada aí nesse slide. Como vocês podem ver, esse sistema aqui ele não é simétrico nem equilibrado, tá certo? Por que ele não é simétrico e equilibrado? Porque ele não tem o mesmo módulo e não tem a mesma defasagem angular. E o que Fortescue quis provar é que esse sistema doido aqui, todo torto, ele pode ser decomposto nesses 3 sistemas aqui. Tá certo? Então, esse entendimento de componente simétrica, gente, ele é importantíssimo para todo mundo que mexe com engenharia, né? Então, entendido isso, tudo vai ficar mais fácil, né? Eu preciso falar da teoria fasorial. A teoria fasorial, ela se fundamenta em ondas senoidais, porque a senoide nada mais é do que um vetor que roda. Se você pegar a projeção da ponta do vetor no eixo Y, né, vai dar a descrição da senoide. Então, todas as máquinas elétricas, elas têm a forma de ondas
praticamente senoidais, né? Então, a senoide, ela tem uma frequência e, consequentemente, tem um período, né? O período é o tempo que ela leva para percorrer um ciclo. E o inverso do período dá a frequência. Então, para a frequência de 60 Hz, nós temos praticamente 16 milissegundos, dá 1 sobre 60. Tá certo? Muito bem. Agora, com a evolução da eletrônica de potência, o que aconteceu? As formas de ondas senoidais, elas foram deformadas. Ou seja, ela não é mais uma senoide. Então, o que nós vamos fazer agora? Se não é uma senoide, a teoria fasorial não é aplicável. E aí nós não podemos fazer engenharia, não podemos fazer conta, não podemos fazer estudo de curto-circuito, estudo de load flow, estudo de queda de tensão, todas essas contas que a gente está acostumado a fazer, não é aplicável. Mas aí é que vem a coisa que é maravilhosa, né? Tem um cara que foi além de matemático, ele foi físico também, que é Jean-Baptiste Joseph Fourier, que em 1830, ou seja, a eletricidade nem pensava em existir a eletrodinâmica ainda, né, que seria com corrente, a gente só conhecia eletrostática até então praticamente. Em 1830, esse cara, chamado Fourier, ele demonstrou que qualquer forma de onda, ela pode ser decomposta em séries de senos e cossenos. Esses senos e cossenos de frequências múltiplas da fundamental. Ou seja, frequência de segunda ordem, terceira ordem. Ou seja, ao invés de ser 60 Hz, a segunda ordem seria 2 vezes 60 Hz, que é 120 Hz. A de terceira ordem, 3 vezes 60 Hz, que daria 180 Hz. Né? A de quinta seria 300 Hz. Né? Para nós aqui que temos frequência de 60 Hz. Né? Então, essa forma de onda que não é senoidal, para a gente poder aplicar qualquer cálculo, nós precisamos fazer as transformadas de Fourier. Então, hoje em dia, né, qualquer equipamento de medição faz FFT, né, que é o Fast Fourier Transform, né, para poder decompor a forma de onda. Os relés fazem isso também, né, para que possam segregar, sacar o valor da fundamental e das outras harmônicas, né? Então, essa onda toda torta aqui, na realidade, né, eu peguei essa equação aqui, ó, seno de ômega t mais 1/5 de seno de 5 ômega t mais 1/7, vai dar isso aqui, ó. Então, essa forma de onda doida aqui, ó, eu vou ter uma senoide na fundamental, uma na quinta harmônica e a outra na sétima harmônica. Então, isso é harmônico. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Duas coisas. Componente simétrica não existe, é simplesmente uma transformação matemática. Outra coisa que não existe é harmônico. Harmônico não existe, harmônico só foi inventado para a gente poder fazer conta. Agora, o bonito da engenharia é que isso aqui foi inventado para fazer conta, e a partir do momento que você consegue observar a física, você atrela certos fenômenos físicos a certas ordens harmônicas que são matemáticas, que não são físicas. E aí começa a ficar bonita a engenharia, né? Então, aí que é bacana, né? E aí, então, aquilo você começa a falar, puxa, a quinta harmônica tem uma característica XYZ, a sétima harmônica tem outra característica. Então, é isso que nós vamos tentar mostrar aqui um pouquinho, tá? Então, o que acontece, gente? O que o Fourier quis dizer é o seguinte, ó. Se eu pegar a minha fundamental, ela tem uma frequência de 60 Hz, né?
A quinta harmônica, ela é 5 vezes mais rápida, né? É 300 Hz. Então, ao invés de eu ter, porque na fundamental eu tenho um pico positivo só. Então, se eu contar o número de picos que tem positivos ou negativos, a gente sabe a frequência dessa onda dentro de um ciclo da fundamental. Então, olha só, dentro de um ciclo da minha fundamental, estou contando 1 pico, 2 picos, 3 picos, 4 picos. Então, isso aqui é uma forma de onda de quinta ordem, né, de 300 Hz. Enquanto a minha fundamental passa uma vez, a quinta harmônica passa 5 vezes. O primeiro ciclo foi aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui. Né? E a sétima ordem, se eu somar a fundamental com a quinta harmônica, vai dar essa forma de onda aqui, ó, tá vendo? Beleza? E agora a sétima, eu vou somar aqui, ó, 1 pico, 2 picos, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui é uma harmônica de sétima ordem. Então, se eu somar a de quinta, de sétima, vai dar aquela onda que nós mostramos inicialmente. Se eu somar a quinta, a sétima e a fundamental, vai dar isso aqui, ó. Tá entendido? Então, gente, isso é harmônico, tá? Que nem eu disse para vocês, isso existe matematicamente, mas fisicamente não existe. Só que com o passar do tempo, a gente vai estudando o efeito de uma determinada harmônica e atrela aquela harmônica a um fenômeno físico. Então, a gente acredita que o harmônico existe. Na realidade, é um artifício matemático para a gente poder aplicar a teoria fasorial também. Então, o que Fortescue fez para magnitude e ângulo, Fourier fez para a forma de onda. Então, o princípio que eles seguiram é praticamente o mesmo. Poder aplicar a teoria fasorial. Ok? Dentro da engenharia elétrica, esse é o conceito. Tá? Muito bem. Então, quando você tem uma forma de onda que não é senoidal, ela pode ser decomposta numa série de senos e cossenos. Quando a função ela é ímpar, você só tem senos. Quando ela é par, você só tem cossenos. Então, tudo que é cíclico, tem um ciclo positivo e um negativo, é uma função ímpar. Então, vai ser série de senos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que essa forma de onda aqui, para cada frequência, ela vai ter uma magnitude, uma amplitude e um defasamento angular. Né? E um defasamento angular. Então, é comum a gente representar em termos de harmônicos em espectros harmônicos. Esses espectros harmônicos são gráficos de barra que rapidamente você olhando, você sabe qual harmônica é preponderante naquele espectro. Por exemplo, né, tirando a fundamental aqui, que está na frequência 1, que é fundamental, a barrinha maior que tem está na quinta harmônica. Então, eu sei que o espectro de quinta harmônica aqui, eu estou com quase 22% da fundamental. Tá certo? Então, o que os medidores de qualidade de energia fazem é exatamente isso. Ok? Muito bem. Por que a gente precisa, então, realizar estudos harmônicos? Bom, primeiro, esses harmônicos no sistema, eles promovem uma série de outros problemas, né? Então, existem normas que regulam esses montantes permissíveis, né, de harmônicos no sistema. E a norma mais importante, a primeira, é o I3E 519. Né? E tem hoje também a norma IEC. Então, a gente, quando faz um estudo de harmônico, a gente tem que ver se aqueles níveis de distorção harmônica estão dentro dos permissíveis por estas normas. Se não estiverem, medidas corretivas têm que ser tomadas. E é por isso que se faz os estudos de harmônico. Né? Verificar se os níveis de harmônicos do sistema estão dentro dos limites toleráveis pelas normas de fabricação dos equipamentos. Né? Por exemplo,
Equipamentos que têm ferro, a perda no ferro aumenta com o quadrado da frequência. Então, o que acontece? Se eu tenho muito harmônica e de alta ordem, nós vamos ter perdas elevadas no sistema, né? E pode aquecer demais e queimar o equipamento, né? Antever distorções harmônicas de corrente de tensão. Avaliar possíveis ressonâncias. Então, isso aí é outra coisa que nós vamos ver nos slides subsequentes. O que é ressonância, né? Simular, projetar, avaliar, validar e especificar filtros harmônicos e avaliando a sua performance. Então, isso é feito através de exaustivas simulações harmônicas, né? E auxiliar no estudo de correção de fator de potência. Por quê? Quem coloca banco de capacitor purinho em local onde tem harmônico está correndo um risco gigantesco de queimar esse capacitor. Tá certo? Então, gente, antes eu não coloco banco de capacitor em nenhum sistema sem antes fazer uma medição. Banco de capacitor puro, jamais. Tá certo? Então, para isso que serve também as medições e para isso que serve também os estudos de harmônicos. Ok? Informações importantes sobre harmônicos que nem sempre são ensinadas e aprendidas pelos alunos de engenharia, né? Primeiro, harmônico, ele é um fenômeno de regime permanente. Ou seja, se você tiver um transitório que a forma de onda não é senoidal, isso não é harmônico, isso é um transitório. Tá certo? Harmônico é um fenômeno de regime permanente. Outra coisa, a natureza da energia dos harmônicos, ela é essencialmente reativa. Ou seja, é potência reativa. Harmônico é potência reativa, gente. Tem muita gente que não sabe disso. Nos cálculos harmônicos, são simulados o load flow em cada ordem harmônica. Na fundamental, na segunda, terceira, quarta, quinta. Em todo o espectro onde você tiver fonte de corrente harmônica sendo injetada no sistema. Então, é feito o load flow para cada frequência, corrigindo os valores das impedâncias com as frequências, e, por convolução, obtém-se o efeito global de todas as ordens harmônicas no sistema. As reatâncias indutivas aumentam linearmente com a frequência. XL é ômega vezes L. Então, quanto maior o ômega, maior o XL, né? As reatâncias capacitivas variam com o inverso da frequência. XC é 1 sobre ômega C, né? Então, varia com o inverso da frequência. E por serem fenômenos de regime permanente, então, às vezes o pessoal que começa a fazer estudo de harmônico, quando ele faz o estudo, porque você vai ter 1 zilhão de períodos, né, de um ciclo das medições. Aí ele vai lá e escolhe o pior ciclo que tem. Mas aquele pior ciclo aconteceu uma vez, 2 vezes. Então você está fazendo um estudo não muito... você está sendo muito conservativo e não vai ser um estudo realista. Então, a gente tem que pegar o espectro de frequência para ser considerado como injeção de fonte harmônica no nosso sistema, que represente uma média de 95% das amostras da medição. Tá? Então, isso aqui são ensinamentos que quem não sabe vai fazer errado, né? Então, é outra coisa bacana que tem aí sobre harmônicos, né? Os harmônicos característicos, harmônicos podem ser característicos e não característicos. Os harmônicos característicos são aqueles gerados, né, por essa equação aqui, ó. A ordem harmônica é igual a um número inteiro, n, vezes P, que é o número de pulsos de um conversor de frequência, ou um inversor de 6 pulsos, 12 pulsos. Então, por exemplo, um inversor de 6 pulsos teria uma equação dada aqui por 6n mais ou menos 1. Então, para n igual a 1, dá 6. Menos 1, 5. Mais 1, 7. Então, inversores de 6 pulsos, eles
eles normalmente vão ter quinta e sétima harmônica. As ordens harmônicas geradas pelo sinal negativo são harmônicas de sequência negativa. Então, 6 menos 1 dá 5. Então, se olhar aqui, ó, a quinta harmônica é uma harmônica de sequência negativa. Lá. A sétima harmônica é uma harmônica de sequência positiva. Então, o que acontece? O que nós falamos lá quando estudamos as componentes simétricas? Que na segunda harmônica, ela gera um campo em sentido contrário que vai gerar um torque resistente ao torque acelerante. Né? Então, o motor vai puxar mais corrente e vai aquecer mais. Então, a quinta harmônica, ela provoca esse efeito. Por isso que em locais onde você tem muita quinta harmônica, você tem muita queima de motor. Então, olha só, então, harmônicas de quinta ordem, 11ª ordem, olha lá, 11ª, 17ª, são harmônicas pares não são comuns do lado AC, eles são comuns do lado DC, tá certo? Quando tem, são erros de medição, coisas muito pequenas, né? Então, os harmônicos relevantes são harmônicas de ordem ímpar. Né? Então, os harmônicos gerados por essa equação são conhecidos como harmônicos característicos, que são quinto, sétimo, 11º, 13º, 17ª, 19ª, 23ª, 25ª, né? E assim por diante. Então, esses harmônicos são característicos. Os demais, segunda, quarta, sexta, são harmônicas não características. Ok? Olha só, né? Então aqui eu demonstrei para vocês através da equação o que é sequência negativa, o que é sequência positiva. Porém, dá para provar usando as equações aqui. Qualquer sistema simétrico equilibrado, a corrente na fundamental da fase A, B e C, ele é um I máximo seno de ômega t, I máximo seno de ômega t menos 120, e máximo seno de ômega t mais 120. Na segunda ordem, tudo está multiplicado por 2. Todos esses argumentos aqui são multiplicados por 2. Então, dá 2 ômega t. Aqui dá 2 ômega t menos 240. 2 ômega t mais 240. Agora, menos 240 é a mesma coisa que mais 120. Mais 240 é a mesma coisa que menos 120. Se a gente olhar a onda da fundamental, o que a gente observa aqui? Que o ângulo inverteu. Ó. Da fase B ficou mais 120, antes era menos 120, e da fase C era mais, ficou menos. Então, inverteu. Se inverteu, significa que essa harmônica aqui é de sequência negativa. Certo? A de terceira ordem, olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Se eu multiplicar por 3, na terceira harmônica, 3 vezes 60 dá 180 Hz. Eu tenho que multiplicar todos os argumentos por 3. 3 ômega t menos 360, 3 ômega t mais 360, 360 graus e zero a mesma coisa. O que a gente observa? Que harmônicas múltiplas de 3, elas estão em fase. Nossa, olha que engraçado, né? Tem a mesma característica da corrente de sequência zero. Então, todas as harmônicas múltiplas de 3 são conhecidas como harmônicas de sequência zero. Terceira, sexta, nona, 12ª, 15ª, 18ª, 21ª são harmônicas múltiplas de 3. Ok, gente? Alguém fez uma pergunta para mim aqui, se o I3E é encarado como norma, né? Então, o I3E ele é encarado como norma pelo seguinte, na realidade, essa era uma dúvida que eu tinha também quando eu entrei, porque assim, eu mexo com I3E desde a Triel, né?
Só que antigamente as normas elas eram ANSI e 3E, tá certo? Então, antes de ser publicada, ela era I3E, depois que o povo aceitava, virava ANSI 3E. Ou seja, as normas sempre foram criadas pelo I3E. Eles simplesmente pegavam o selo, a stamp da norma ANSI. Quando o I3E se tornou um órgão extremamente reconhecido, ele falou, por que eu tenho que ficar pagando para a American National Standard Institute, né? Não preciso. Então, eu mesmo vou... agora a norma vai ser I3E. Então, o I3E é sim, hoje, norma. Ok? Muito bem. Muito bem. Harmônicas existem tanto do lado AC quanto do lado DC. Do lado AC são harmônicas de ordem ímpar. Do lado DC, harmônicas de ordem par. Da mesma maneira, por causa da sequência de fases, elas podem provocar os mesmos efeitos, tanto do lado AC quanto do lado DC, e é por isso que se usa os filtros de harmônicos dos dois lados. Ok? Muito bem. A quarta ordem era seguir a mesma filosofia. Na quinta, se a gente multiplicar por 5 aqui, a gente vai ver que inverte, então também é sequência negativa. A sexta é de sequência zero e assim sucessivamente. A ideia não é gastar muito tempo aí em dedução. É só para vocês entenderem de onde veio, né? Bom, agora nós vamos falar dos principais efeitos dos harmônicos. O que o harmônico provoca no sistema? Bom, o harmônico ele pode provocar efeito sobre o sistema e pode provocar efeito sobre os equipamentos. Sobre o sistema podem acontecer ressonância paralela, ressonância série, sobretensão, sobreaquecimento, interferências, ferro-ressonância, mau funcionamento de equipamentos. Certo? Em equipamentos, né? O que eles podem causar? Né? Sobre todos os elementos do circuito, sobre a resistência, ele provoca aquecimento, né? Sobre a indutância, ele diminui a impedância com o aumento da frequência nas capacitâncias e aumenta a impedância nas indutâncias, né? Nas reatâncias indutivas. Bom, nos cabos, mesma coisa, por efeito skin, né? Porque conforme se aumenta a frequência, a corrente vai tendendo a percorrer as extremidades do cabo. É o efeito pelicular ou skin, né? Nos transformadores, tem perdas devido ao aumento da resistência pelo efeito skin e tem também as perdas no ferro pelo aumento da frequência, né? Nos motores, né, nós vimos que as componentes de sequência negativa vão gerar aquecimentos, as de sequência positiva, né? Então elas têm torque resistente, a de sequência positiva torque acelerante. Então pode gerar torques pulsantes no motor, né, que ficam quando tem um harmônico pode acontecer isso. Nos transformadores, então, vai ter sobreaquecimento também, né? Por isso que estuda-se o fator K dos transformadores, né? Para que ele aguente essas harmônicas. E tem também o estudo do derating do transformador. Ou seja, quando você aplica em cima de um transformador uma onda não senoidal, você não consegue mais... fazer com que o transformador... entregue a mesma potência, ele vai entregar menos. Então, isso chama derating, ok? Nos capacitores, os capacitores são extremamente sensíveis, né? Eu brinco, né, nos meus treinamentos, mas não tenho nada com relação a gênero, mas é uma brincadeira para o pessoal guardar, porque toda vez que envolve brincadeira, o pessoal guarda melhor. O capacitor, ele queima por qualquer coisa, né? Então ele é o cara mais sensível, qualquer coisa ele queima, né? Que nem um padeiro descuidado, né?
Então, o capacitor é esse cara aí. Qualquer variaçãozinha da tensão, ele queima. Então, quando você quer saber se um estúdio harmônico está bem feito ou não, o cara botou um filtro, queimou o capacitor do filtro. O estudo não foi bem feito, porque o capacitor queimou. Né? Então, o estúdio harmônico não é um estudo difícil de fazer. Só que ele é extremamente trabalhoso. Nós, para fazer uma definição de um filtro numa planta de papel, que eu e o meu amigo Elias, que talvez esteja conosco aqui assistindo essa live, fizemos mais de 1000 simulações para checar ressonâncias e tudo mais, para poder definir um filtro. Então, vocês estão percebendo que é trabalhoso, né? Mas dá para fazer. Né? Isso aí, eu estou falando tudo de forma resumida, tá, gente? Porque a gente aqui, em 1 hora e pouco, não dá para a gente falar tudo o que precisa ser falado. Né? Tem efeitos em relés, equipamentos eletrônicos sensíveis também. Né? Então, o efeito sobre os elementos passivos do sistema, lá, tem um efeito pelicular que aumenta o valor da resistência com a ordem harmônica. H é a ordem harmônica, X é o expoente da ordem harmônica. Esse X típico aqui está nessa tabelinha aqui. Né? Mas o que eu posso dizer para vocês com a minha experiência em sistemas elétricos industriais? Em sistemas elétricos de distribuição, transmissão, pode ser que o efeito pelicular ele realmente mude bastante o sistema. Dentro de sistemas elétricos industriais até 230 kV, que é até onde a gente já fez vários estudos, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando a gente não considerou o efeito pelicular nas nossas simulações, os resultados obtidos nas medições após a implantação bateram quase que igual às nossas simulações. Então, o que significa isso? Que a nossa modelagem estava bem precisa. Né? E foi sem levar o efeito pelicular. Toda vez que a gente levou o efeito pelicular, a medição não bateu exatamente com a medição não bateu exatamente com os nossos cálculos. Então, para sistemas elétricos industriais, gente, se você não levar o efeito pelicular em questão, acredito que não vai alterar, é melhor você não usar, né? Pela minha experiência. Né? Isso é fruto, gente, não é de um estudo, a gente já fez, sei lá, acredito que talvez centenas de estudos harmônicos já, né? Então, e como depois que implanta a gente mede, a gente tem esse feedback, né? É melhor que seja um feedback do que amanhã seja um fuckback, né? Então, a gente brinca com isso também para que é importante ter a ideia da modelagem. A modelagem é a parte mais importante da simulação, né? Por isso que tem alguns detalhes que nós vamos falar daqui a pouquinho. Né? Aqui, você quer responder? Oi? Tem perguntas aqui. Tem perguntas? A minha equipe aqui está falando que tem perguntas. Os harmônicos interferem na medição de energia elétrica? Com certeza. Podem interferir. Não vou falar que interferem, mas podem interferir. Vai depender do tipo de medidor que você tem. Por quê? Se o teu medidor fizer FFT, ele pode eventualmente discretizar a fundamental e aí medir apenas a fundamental. Normalmente, medidores de energia de concessionária trabalham dessa maneira. Ele mede fundamental. Então, ele não mede harmônicos. Tá certo? Outra pergunta. Por que os harmônicos pares estão mais presentes em sistemas DC? Bom, isso é uma característica do próprio inversor de frequência, né? A equação que rege, né? Voltando aqui naquela equação aqui, ó, essa equação aqui ela é válida, ela foi deduzida, né? Eu encontrei ela deduzida pelo Kimberg. Kimberg é um cara violentíssimo, que ele tem um livro chamado Transmissão em Corrente Contínua, e ele deduz essa equação aqui para o lado AC
E para o lado DC, não tem esse mais ou menos 1, é NP. Entendeu? Então, isso é uma dedução a partir dos equipamentos eletrônicos de potência, que aqui não dá tempo da gente alongar mais, tá certo? Então, fica aí a resposta. Muito bem. Então, a gente estava falando que então, a resistência varia com a frequência. A reatância varia diretamente com a frequência. Ou seja, quando eu tenho uma reatância indutiva, se a minha frequência é de terceira ordem, a minha reatância de terceira ordem vai ser 3 vezes a reatância da fundamental. Se ela é de quinta ordem, vai ser 5 vezes a da fundamental. Então, o que acontece? Conforme a frequência aumenta, o XL aumenta. Já com a capacitância acontece o contrário. Quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Olha só esse conceito aqui, como é que é importante, gente, para quem mexe com qualidade de energia. Nos meus treinamentos, eu costumo frequentemente colocar uma parte introdutória de conceitos básicos também, que a gente fala das capacitâncias próprias. O que é capacitância? Capacitância, toda vez que você tem um condutor separado, 2 condutores separados por um dielétrico, formam uma capacitância. Né? Essa capacitância, então se você pegar, um cara lançou uma linha de transmissão, você tem o condutor da linha, você tem o ar que é isolante, tem a terra, você tem uma big capacitância aí. Né? Então, a capacitância nasce junto com qualquer equipamento elétrico. Então, todo equipamento elétrico já nasce com uma capacitância. Então, quando você tem altas frequências e todos os ruídos são de alta frequência, o XC fica muito pequenininho. O que significa? Que a isolação em alta frequência ela é quase um curto. Então, os ruídos eles não precisam de um meio físico, um cabo para conectar para entrar. Eles entram pela própria isolação. Entende? E isso aí é a interferência eletromagnética. E aí, às vezes, você tem que blindar aquilo. Né? Então, tendo esse conceito aí de harmônico, a gente consegue começar a entender também por que os ruídos de alta frequência entram nos sistemas. Eu só queria alertar vocês que no final eu vou ficar um pouquinho mais aqui para responder algumas eventuais perguntas aí, tá certo? Então não se preocupem aí, se vocês quiserem fazer perguntas adicionais depois, a gente fica um pouquinho mais aqui. Como vocês viram, eu já comi uma pizza, eu aguento ficar mais um pouquinho, senão daqui um pouco a minha sucuri começa a roncar aqui, vocês não vão escutar mais o que eu vou falar, né? Mas é só para brincar um pouquinho, né? Muito bem. Então, o que acontece, gente? A reatância indutiva nada mais é... Se eu plotar os ohms da reatância indutiva versus a frequência, vai ser uma reta que passa na origem. Por quê? É ômega vezes L. Então, conforme aumenta a frequência, é uma reta. Tá vendo? Já na capacitância, ela é uma hipérbole. Conforme a frequência aumenta, a reatância cai. Tá certo? Então, vocês vejam que esse é o comportamento dos elementos passivos do sistema. O efeito em máquinas girantes, vocês lembram que nós falamos que a frequência fundamental gira no sentido anti-horário. E a quinta harmônica, que é a sequência negativa, gira no horário, numa velocidade muito maior. Então, o que acontece? Olha só, dá até para entender, né? Parece que é um atrito ali, né? Uma com a outra que gera... Se vocês quiserem fazer essa associação, ela é válida, tá certo? É óbvio que não é dessa maneira que acontece, mas para efeito associativo é importante. Ela gira muito mais rápida e no sentido contrário. E por isso que gera sobreaquecimento em máquinas rotativas, né? Vibração, ruído
alterações de torque, aumento nas perdas do ferro, aumento nas perdas do cobre, diminuição da vida útil e perda da eficiência. Então é isso que acontece com o motor. Ressonância paralela. Bom, gente, ressonância é um termo que é usado em tudo quanto é área da engenharia. A gente tem ressonância na engenharia civil, existe aí até um fato histórico que um grande exército marchando em cima de uma ponte, a ponte rompeu por causa que a frequência da marcha lá desse exército coincidiu com a frequência de ressonância da ponte. E aí a ponte desmoronou e matou todo mundo que estava passando na ponte. Isso é na engenharia civil. Na acústica, tem pessoas, tem cantores que, quando ele fica com aquele timbre de voz naquela frequência, por um certo tempo, vai fazer o quê? Vai trincar a taça, né? Tem a ressonância da ponte de Oklahoma lá, né? Que ela ficou oscilando até quebrar também. O vento, né? Rompeu essa ponte. Ou seja, todo corpo ele tem uma frequência de ressonância. Se você excitar esse corpo com essa frequência de ressonância, ele vai colapsar, ele vai romper. Quando ele ultrapassa o limite elástico, quebra tudo. Tá certo? Então, isso é válido para qualquer área da engenharia elétrica. Então, ressonância não existe só em engenharia elétrica, existe também em todas as outras engenharias aí. Bom, dentro da engenharia elétrica, né, nós temos os componentes que normalmente eles geram harmônico, né? Por exemplo, inversores de frequência, né? Quando você tem um inversor de frequência, ele é uma fonte de harmônicos. Então, as fontes de harmônicas normalmente são representadas por fontes de corrente. Então, o que acontece? Essa corrente, né, ela é injetada no sistema. Eu estou representando todo o meu sistema para trás aqui no meu CCM, por exemplo, por uma única indutância. Eu pego a potência de curto, pego a tensão fase terra, divido pela corrente de curto, eu vou ter o X, né? Se eu dividir por ômega, eu tenho L. Então, estou representando todo o meu sistema para trás por uma indutância. Então, quando eu não tenho capacitância, toda a corrente da minha fonte vai para o sistema. A porcaria começa a acontecer quando aparece a capacitância, né? Por quê? Porque a minha parte da corrente, toda a corrente que ia para o sistema, agora parte vai para o sistema, parte vai para a minha capacitância. Ou seja, a minha fonte está enxergando essas duas impedâncias em paralelo. Como é que a gente calcula a impedância em paralelo? O XL é ômega L, então a reta que passa pela origem. O XC é 1 sobre ômega C, é uma hipérbole. O paralelo é o produto pela soma, para quem não lembra, né? Só que a soma, como um é mais JXL e o outro é menos JXC, ao invés de ser soma, vira uma diferença aqui, ó, né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó, eu tinha aqui o XL e eu tinha o meu XC. No ponto em que o meu XL é igual ao XC, é esse ponto aqui. Quando o meu XL é igual ao meu XC, o meu denominador tende a zero. Qualquer coisa dividido por zero tende a infinito. Tá certo? Então, é isso que acontece na impedância paralela. A impedância vista por essa fonte aqui, nessa frequência ômega zero aqui, vai ser infinita. Qualquer excitação aqui, qualquer coisa vezes infinito, dá uma tensão muito grande. Então, a ressonância paralela, a impedância tende para o infinito, a tensão tende para o infinito. Então, se a tensão tende para o infinito, queima todos os equipamentos. Entenderam? Então, a ressonância pode queimar equipamentos. Beleza?
Agora, quando você tem um banco automático, você coloca mais capacitor, coloca mais C. Se você coloca mais C, o XC diminui, porque é inversamente proporcional, é 1 sobre ômega C. Então, o XC diminui. Então, o ponto de ressonância ele vai caminhando para a esquerda, onde a intensidade, né, a magnitude das harmônicas tende a ser o quê? Maior. Então, quando ocorre a ressonância, é pior. Então, às vezes o cara bota um banco de capacitor automático lá. O cara não sabe que tem harmônico. Entrou um capacitor, não aconteceu nada. Entrou um segundo, não aconteceu nada. Na hora que entra o terceiro, pode coincidir que tenha excitação de corrente nessa harmônica. E aí tudo foi pro vinagre, ou seja, queimou os equipamentos todos. Tá certo? Então, essa aqui é a ressonância paralela. Já na ressonância série, quando XL é igual ao XC, a minha impedância tem um valor mínimo. Quando ela tem um valor mínimo, a corrente é máxima, porque a impedância, a corrente é a tensão dividida pela impedância. Se a minha impedância tende para zero, a minha corrente tende para o infinito. Então, se a gente não queima pela ressonância paralela, pode queimar pela série, né? Eu tenho um case aí que a gente fez numa planta de papel, que um capacitor pequeno instalado na média tensão amplificava as harmônicas lá na baixa tensão. Isso é uma ressonância série. O próprio filtro, ele um exemplo, né, de ressonância série, porque para aquela frequência eu estou criando quase um curto, ou seja, o filtro, na realidade, ele não elimina a harmônica, ele confina a harmônica. Por quê? Ele cria, ao invés da corrente ir para o sistema, como o filtro tem uma baixa impedância naquela frequência, toda a corrente desvia pelo filtro. Tá certo? Então, o filtro é um exemplo de ressonância série. Né? Como é que os softwares fazem, né? Eles calculam a impedância equivalente em cada barra, né? Ele monta a matriz Y-bus lá, a diagonal principal da matriz Y-bus é a admitância de cada barra, tá certo? É a admitância de cada barra. Então, o que o software faz, se você quiser saber o scan de frequência, o que é o scan de impedância? O scan de impedância da frequência é exatamente para a gente saber aonde que está a ressonância, né? Então, o que acontece? Se eu pegar esse sisteminha aqui, né, e calcular a impedância equivalente dele, olha lá, a ressonância vai acontecer quando o XL for igual ao XC. Então, ômega L é igual a 1 sobre ômega C. Então, o H vezes a frequência fundamental, vai ser o HX na frequência fundamental, XC dividido pela harmônica. Então, o H ao quadrado é o XC dividido pela indutância, reatância indutiva na frequência fundamental. Então, se a gente multiplicar e dividir por E, dá isso aqui, né? Se eu multiplicar por raiz de 3, então, se eu quiser ter uma ideia, a ordem harmônica em que vai ocorrer a frequência, é só pegar o MVA de curto-circuito e dividir pelo tamanho do capacitor que você tem no sistema, ou de capacitância que você tem no sistema. Tá certo? Então, o scan de frequência, lá, ó, você está vendo aqui, ó, isso aqui está em PU, né? A impedância vinha vindo normal, de repente, nessa frequência H aqui, que no meu caso aqui foi a 50ª e alguma coisa, né? Aconteceu uma ressonância. Tá certo? Então, aqui já fazendo uma continha na mão aí, para vocês verem como é que acontece, ó, né?
e vai bater com o que o software fez lá, ó, os 400 PU, ó, os 400 PU lá, né? Então você vê que bate aí com a conta da mão, né? Ocorreu na frequência 5.59 essa ressonância aí. Bom, alguns detalhes de ressonância. Quando houver capacitância, sempre haverá pelo menos um ponto de ressonância. Agora, não tem problema ter ressonância, gente. O que não pode é essa ressonância ser excitada. Ou seja, você tem uma harmônica naquela frequência que excite essa ressonância. Se você não tiver nada excitando a ressonância, não vai pegar fogo, tá certo? Né? Então, para pegar fogo, para ter a ressonância de fato, para que ela seja excitada, precisa ter um sinal naquela frequência que você tem o ponto de ressonância. Ressonâncias paralelas nos dão impedâncias elevadas nessa frequência e, consequentemente, quando excitadas nessa frequência, promovem sobretensões. Ressonâncias séries nos dão impedâncias mínimas e, quando excitadas nessa frequência, promovem correntes elevadas. Os filtros passivos sintonizados são um exemplo de ressonância séria. Okay? Bom, como que a gente faz um estudo de harmônico? A gente tem que modelar o sistema. Gente, modelar o sistema não é você pegar as informações e entrar num software e colocar as informações lá e rodar. Isso aí é simplesmente introduzir dado, né? A modelagem ideal é aquela em que você consegue fazer a aferição do seu modelo. Isso só é possível em sistemas existentes, porque medição você só consegue fazer depois que o sistema existe. Enquanto está no projeto, não dá para você fazer medição. Então, a aferição do modelo dá para fazer só em sistemas existentes. Então, a gente vai lá, faz a medição, faz a modelagem e faz a simulação. Se bater com a medição com o seu modelo, significa que o teu modelo está aferido. Tá? Isso é uma técnica que a NG-Power usa. Sinceramente, eu nunca vi ninguém fazer desse jeito. Tá? Né? Por isso que é importante fazer um treinamento bem feito para aprender a fazer as coisas como tem que ser feitas. Né? Então, a modelagem de harmônicos, idealmente, deve ser aquela medida, porque a medida é medida, é real. Né? Na etapa de projeto, quando a gente não tem, a gente acaba usando modelos pré-estabelecidos ou pelo I3E, né? Ou pelo próprio fabricante que dá o espectro para você seguir. Fabricante do inversor de frequência, do conversor e assim por diante. Né? A modelagem dos componentes, a resistência, pode ser feita com ou sem o efeito skin. Eu recomendo que seja sem o skin em sistemas industriais. Os filtros, né? A modelagem dos filtros depende do filtro a ser utilizado. Cabos e linhas são representados normalmente pelo modelo π. Tá? O indutor, nós já vimos que varia linearmente com a frequência. E o capacitor varia com uma hipérbole. Então, os tipos de filtros usados em sistemas de potência são o filtro sintonizado, conhecido também como filtro NOT. Passa alta de primeira ordem é quase muito pouco utilizado. Passa alta de segunda ordem é o segundo filtro mais utilizado. Os demais não são. Então, só o primeiro e o terceiro são os mais utilizados. Então, é muito comum a gente usar, por exemplo, filtro de quinta, sétima, 11ª, aí a gente bota o 13ª, um passa alta para filtrar todas as harmônicas de alta ordem. Tá? Então, é muito comum. Então, quando a gente não tem capacitância no sistema, nós já vimos que o scan de impedância vai dar uma reta. Né? E quando eu coloco um filtro, por exemplo, aqui, ó,
eu percebo que tem um filtro de quinta ordem, porque a minha impedância é mínima aqui, ó. Então, quando a impedância cai, naquela frequência que caiu é onde o filtro está sintonizado, tá certo? Muito bem. Aqui nós chegamos num ponto que também muito pouca gente conhece, né? O I3E 1531, ele recomenda que a frequência do filtro seja escolhido de acordo com essa equação aqui, ó. O que significa isso? Quando eu quero um filtro de quinta harmônica, eu nunca vou sintonizar na quinta harmônica. Sabe por quê? Porque normalmente as normas de capacitores, elas dão uma tolerância positiva para as harmônicas. Tá certo? E o que acontece, gente? Com o passar dos anos, a isolação vai envelhecendo e o XC vai diminuindo, né? Então, o XC diminuindo, o C vai aumentando. Então, a gente coloca no nosso filtro abaixo da frequência para que quando ele envelhecer, ele ainda continua próximo ali da frequência de sintonia, né? Então, o que acontece? Se eu quero colocar um filtro de quinta ordem, o meu FH é 5. Se eu colocar a tolerância do reator e a tolerância do capacitor juntos aqui, tá vendo? Um varia de 0 a 10 e o indutor mais ou menos 10, né? Se a gente usar 0,95, que é o que eu normalmente uso, então, por exemplo, um filtro de quinta harmônica, eu não coloco ele em 300 Hz. Eu coloco em 4,75, ao invés de colocar em 5, né? Então, isso é importante saber também, né? O filtro passivo sintonizado, aqui é um exemplo típico, olha o tamanho dos filtros, né? Os indutores são muito grandes porque eles têm que ser de núcleo de ar, né? Por que não pode ser de núcleo de ferro? Porque eles podem saturar e aí vai variar a impedância, tá certo? Então tem que ser de núcleo insaturado, né? Então aqui estão os bancos de capacitores, aqui estão os indutores. Então vocês vejam que isso aqui é um filtro de 34,5 kV, tá? Então vocês veem que ocupa uma área relativamente grande, né? Como é que a gente modela a carga? Bom, isso aqui, gente, vai depender muito do seguinte, do software. E aqui tem que ter um entendimento violento, gente, porque muda substancialmente os resultados. Tem software que representa a carga por uma impedância, mas o R e o X em série. Então, aí a gente calcula a resistência e a reatância baseado nessas equações aqui. E o Z dessa forma aqui. Quando tem software que usa a resistência em paralelo com o X. Então, olha só, gente. Conforme a frequência aumenta, o X aumenta absurdamente. E quando você tem duas impedâncias em paralelo, a resultante é sempre menor que a menor delas. Ou seja, então, nessa configuração aqui, essa impedância equivalente sempre vai tender para o valor da resistência. Qual que é o impacto disso? Bom, o impacto disso é que o valor da impedância, ao invés de crescer, ele vai assintotar, né, no valor do R, que é um valor pequeno. Então, eu dei um exemplo aqui, né, peguei uma carga de 50 MVA, fator de potência 0,7 e fiz essa continha aí para vocês terem uma ideia. Olha só, se eu representar o Z, o R e o X em série, ela vai aumentando com a frequência, né? Se eu representar o RX em paralelo, então, dependendo do software faz de um jeito, dependendo do software faz de outro jeito. Ela vai ficar limitada a 1.4 PU. Ó,
né, a partir já da, sei lá, da oitava harmônica, né? Na oitava harmônica, aqui eu já estou com mais de 10 PU. Então, estão vendo a diferença? E o que isso impacta na simulação? Bom, para entender isso, essa figurinha aqui é a figurinha mais importante desse treinamento, hein? É isso aqui, ó. Então, todo estudo de harmônico é feito um equivalente em cada barra desse jeito aqui, ó. Então, você tem a tua fonte de harmônica, você representa a impedância da carga, a impedância do sistema, os seus capacitores e os seus filtros. Então, o que acontece? Se eu colocar a resistência da minha carga em paralelo aqui, ó, representar por aquela em paralelo, o que vai acontecer? O valor vai ser muito pequeno. Então, toda a harmônica gerada vem para cá. Ou seja, ele mascara o resultado real, porque a corrente harmônica não vai para o sistema. Então, prestem atenção quando vocês utilizarem software de harmônico. A modelagem é fundamental. Né? Usem sempre, né? Nós usamos sempre a série, tá? Então, isso aqui, ó, desse jeito aqui, não desse jeito aqui. Esse jeito aqui dá um resultado muito pouco conservativo. Então, não dá certo e não bate com os resultados reais. Ok? Então, quando a gente tem um scan de impedância, gente, por exemplo, se você verificar isso aqui, o que a gente vai ver? Que eu tenho um filtro de quinta, eu tenho um filtro de sétima, eu tenho um filtro de 11ª e um filtro de 13ª. Então, esse scan aqui está bem claro, né? Que está mostrando para a gente que a gente tem filtros. Agora, tem um efeito aqui que eu não contei para vocês, mas que existe. Toda vez que eu coloco um filtro, o efeito bexiga. Vocês já pegaram uma bexiga cheia? Quando você aperta no meio dela, o que acontece? O lado sobe, né? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. O filtro ele provoca um efeito bexiga. Quando eu abaixo a impedância aqui, nas circunvizinhanças, a impedância sobe. Isso é conhecido como efeito bexiga, né? Em inglês é balloon, né? Efeito balloon, tá certo? Então, isso é importante vocês conhecerem, né? Então, ali significa que indica que tem um filtro de quinta, aqui tem um de sétima, aqui tem um de 11ª e aqui um de 13ª. Aqui nós estamos falando um pedacinho de harmônico, pedacinho, e tem todo o resto, né? Que ainda a gente vai falar. Então, quando a gente, para mitigar aí os casos de harmônico, a gente pode usar filtros sintonizados, dessintonizados, passa alto, passa baixo, passa fado. Filtros ativos, cancelamento harmônico através de conexão de transformador, conexão triângulo-estrela para mitigar a terceira harmônica, reator de entrada em inversor, conversores com maior número de pulsos, associar grupos de conversores para formar equivalentes de maior número de pulsos, tá? Então, essas são as maneiras que a gente usa para mitigar. Esse caso aqui, gente, é um caso que aconteceu numa fábrica de papel no interior de São Paulo. Aqui, essa empresa tinha muitas pessoas que já tinham feito estudo harmônico lá, mas não tinha dado certo. Até que o pessoal conheceu a gente, falou que não ia ter concorrência, e a gente fez o estudo para eles, né? E aí nós fizemos o estudo e estudamos e chegamos à conclusão que o ideal, porque lá ele tinha que eliminar os harmônicos e ainda corrigir o fator de potência. Então nós usamos uma solução mista, que foi um filtro ativo mais filtros dessintonizados. O filtro ativo para limpar a forma de onda e os filtros dessintonizados para corrigir o fator de potência. Com isso nós conseguimos chegar numa solução técnico-econômica muito bacana. Nós fizemos este estudo para eles, a ABB fez o fornecimento do filtro ativo, né? E aqui eles tinham 4 kA de corrente lá em 480 volts, com essa forma de onda aí, que indica que tem alto teor de quinta harmônica.
né? Então, o filtro ativo, olha lá, quando começa, antes de entrar em ação, eu estou com 24,1% de quinta harmônica. 572 amperes só de quinta harmônica, né? E depois que o filtro ativo entrou em ação, que foi em poucos segundos, né? Caiu para 1,5% e 36 amperes de quinta. Então, realmente é uma coisa fantástica. A gente conseguiu resolver o problema do cliente. O cliente comprou outro equipamento da mesma maneira, porque ele tinha muita parada de produção e, ao mesmo tempo, muita queima de motor, né? E, com isso, resolveu o problema. Estou com uma gaveta que aquece muito a conexão entre contator e relé térmico. Mesmo trocando os componentes e aplicando o torque correto e dimensionamento correto, as conexões aquecem muito. Está na ordem de 100 graus. Poderia ser harmônico? Bom, pode ser uma série de coisas, né? Eu sempre falo que quando a gente fala de qualidade de energia, nem sempre existe uma solução, né? Às vezes podem ser várias soluções, mas pode ser harmônico, né? Pode ser... na termografia, você tem que... Eu não sei como que você chegou nesses 100 graus, se foi por medição com um termômetro de contato ou se foi com um termógrafo, né? Mas pode ser sobrecarga, pode ser harmônico, pode ser uma série de coisas. O que você tem que fazer é pesquisar. Coloca um medidor de qualidade de energia, faz a termografia, mede a corrente com um alicate True RMS, não com um alicate comum, né? Para que possa pegar todas as harmônicas e as frequências, né? Isso tudo vai ajudar. Transformador a vazio gera harmônico? Na realidade, com certeza, porque o transformador a vazio só tem corrente de magnetização. E a corrente de magnetização é uma corrente que não é totalmente senoidal, não. Tá bom? Outro. Harmônicas podem gerar aquecimento em barramento blindado? Certeza, né? Eu tive um case, inclusive, numa planta de telecomunicação, que eles compraram um barramento blindado de uma empresa que não era muito conhecida. E aí, quando começou a colocar, nós sabemos que planta de telecomunicação tem bastante retificador, bateria, essas coisas. A carga começou a entrar em operação, começou a trepidar todo... E aí gerou aquecimento, ruído, né? Outra coisa interessante, eu não sei se alguém perguntou ou não, mas eu vou falar, né? É que normalmente transformadores, né? Quando tem harmônico, eles roncam bastante também, tá? E quando esse transformador alimenta inversor, quando está em baixa carga, ronca mais ainda, tá? Então, porque os harmônicos são maiores quando você está com baixa carga, tá? Conforme informado no início sobre a instalação de snubbers em transformadores nas fábricas de papel, qual o impacto de harmônicas devido à instalação dos snubbers? Bom, o impacto é o seguinte, depende muito da classe de tensão que você instala esses snubbers, né? Então, no nosso treinamento, a gente fornece as apostilas e tudo mais certinho, né? Agora, o que acontece? Em 34,5, o efeito capacitivo é muito mais pronunciado. Então, depende do tamanho dos capacitores que você tem no seu sistema. Mas, com certeza, quando você coloca capacitor em snubbers, o ideal é que se faça os estudos de harmônico novamente,
para verificar se não houve mudança dos pontos de ressonância e etc, etc, etc. Ok? Quais os efeitos de um transformador de potencial em caso de ferrorressonância? Bom, a ferrorressonância Wanderson, ela vai acontecer. Para acontecer a ferrorressonância, precisa acontecer 4 coisas. Primeiro, você ter indutor não linear, é o próprio TP. Então você já tem. Capacitância, todo equipamento elétrico nasce com capacitância. Você já tem. Está em baixa carga. Qualquer sistema, quando você está ligando, está em baixa carga. Ou quando você está fazendo um black start, partindo de um black start. Né? Então, tudo isso você já tem. E um ponto flutuante. Então, o que é um ponto flutuante? O aterramento não o sistema se torna não aterrado naquele instante. Se o sistema for aterrado, não tem como ter ferrorressonância. Tá? Agora, se o que acontece muito a explosão de TPs acontece em sistemas que têm geração, porque no momento das transferências o sistema fica não aterrado, ok? Então, só para responder para você. Luiz Henrique. Pode falar sobre harmônicos em parques eólicos e qual instalação típica acontece em harmônicos de maior ordem? Bom, com certeza nos parques eólicos tem muito harmônico também, né? Até porque a maior parte dos parques eólicos são DFIG, né? Double Fed Induction Generators, né? Então, você com certeza, né, para você poder manter a frequência, você tem um inversorzinho ali que gera harmônico, né? E esse harmônico gerado, né, vai impactar no sistema, né? E no ponto de conexão, você vai ter que provar para a concessionária que você não atingiu aquilo. Existem várias soluções, né? A gente comenta algumas no nosso treinamento, né? Mas, dependendo dos pontos onde você instala, você pode instalar um filtro LC, você pode instalar um filtro passa alta, você pode fazer algumas soluções diferentes aí, né? Tem algumas empresas que tentaram até usar o filtro ativo, né? Mas não sei se deu muito certo não, né? Mas de qualquer maneira tem várias soluções também, tá? Anderson, as harmônicas nulas ou de sequência zero geram alguma anomalia no sistema? Bom, o que acontece é o seguinte, normalmente harmônicas de sequência zero, elas podem causar atuação indevida de proteção de terra. Em data centers, vai causar uma diferença de tensão entre o neutro e o terra. Isso a gente fala no nosso treinamento também, de qualidade de energia. Essa diferença de tensão neutro-terra normalmente acaba queimando um punhado de discos rígidos, são os storages, tá certo? Tensões maior que 3 volts não são toleráveis por a maior parte aí dos storages, né? Então, você pode ver que hoje em dia, a maior parte dos data centers, nos PDUs RPPs, existe um transformador triângulo na estrela na entrada. Isso aí já é para limitar a corrente de sequência zero só nesse RPP aí, entendeu? Essa solução, gente, praticamente todos os RPPs hoje em dia vêm desse jeito. Lá em 1900 e bolinha, né? 1900 e quase antes de 2000, no UOL eu acabei tinha terceira harmônica muito alta, diferença de tensão neutro-terra muito alta. Naquela época não tinha essas coisas ainda. Eles me consultaram e eu coloquei um transformador triângulo estrela lá no terceiro pavimento, na parede, porque não tinha lugar,
relação 1 para 1 só para limitar a corrente terceira harmônica em cada RPP também. Então, é uma das soluções que é usada para mitigar aí a questão da corrente de terceira harmônica. Tá? Agora, em cima dos filtros de quinta, de sétima, não tem impacto nenhum, porque os filtros não de quinta e sétima são filtros de sequência positiva e negativa. Então, a gente não deve aterrar o neutro dos filtros. Porque se a gente aterrar, a gente cria um caminho de sequência zero. E aí a gente pode puxar as harmônicas de terceira ordem também. Então, a gente não aterra os filtros de quinta e de sétima, os filtros de sequência positiva e negativa. Ok? Espero ter respondido. Paulo Sérgio, qual o melhor software para modelagem e simulação? Bom, Paulo, é o seguinte. Cada software tem pontos altos e pontos baixos. E às vezes numa versão um está melhor, depois na outra versão o outro fica melhor. Todos os softwares comerciais são bons softwares, né? Entretanto, sempre tem um que é melhor. Então, eu tenho teu e-mail, depois eu passo para você o meu ponto de vista pessoal, né? Porque todos os softwares são bons. Ok? Meus amigos, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa. Espero que tenham gostado. Mas tem muito mais coisa aí sobre harmônicos, tá, gente?